Boa tarde, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos ao curso, né, do projeto de extensão de preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática, o BMEP. Eu já fiz alguns testes antes de áudio, mas vou repetir agora para o pessoal que está chegando. Todos estão me escutando bem, me vendo? Aí vocês vão respondendo aí no chat, tá bom? Não consigo aumentar agora. Mas eu não consigo escutar. Você não está escutando o Lucas? Vamos ver, Lucas. Dá uma olhadinha se aqui embaixo, ó, Lucas, na sua tela, aqui embaixo, se não está desativado. Por exemplo, aqui eu estou falando, aí eu está ativado o microfone. Do lado do microfone tem uma opção do áudio de vocês para escutar. É um outro botão aqui, ó. Pode estar desativado o áudio, aí você não me escuta. Faz esse teste, quem que tinha me pedido antes que não estava escutando. A Mabelle não está me vendo, a câmera. Tá escutando bem, Lucas? Tá bom. A câmera não é tão importante porque, inclusive, a Mabelle, eu vou já desativar a câmera para vocês olhar a apresentação. O importante é vocês estarem me escutando. Bom? Pessoal, vou me apresentar, então, eu sou o professor Renan Gabi, eu sou professor de matemática do IFAR Campus Panambi, tá? E vou desenvolver esse projeto aí de preparação para o BMEP. Então, nesse momento, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, né? Sintam-se bem acolhidos, eu sei que a gente está vivendo em tempos de pandemia, né? É uma experiência nova executar o projeto dessa forma. A ideia desse projeto meu foi pensada no ano passado para ele ser executado presencialmente, tá? Mas em vista, né, do que a gente está vivendo, a gente adaptou ele para essa forma online. Mas no momento que passar essa pandemia, que as aulas normalizar e que a gente voltar com as atividades presenciais, a ideia é que vocês possam ir ter aulas lá no IFAR, no campus, né, físico, tá bom? Gente, eu vou seguir a minha apresentação e aí vocês, qualquer dúvida, vão perguntando. Qualquer problema de áudio também, se dá problema, vão perguntando, tá? Cauã não tem áudio. Deixa eu ver. Cauã, tenta olhar se não está desativado. Se você enxerga aqui na tela, Cauã, ó, é que você, se você não está escutando, tem a opção desativar áudio. Se vocês clicam aqui, vamos tentar, vamos esperar só um pouquinho, ver se o Cauã consegue resolver o problema do áudio e daí a gente continua. Também, pessoal, outro teste que pode fazer, isso, no botão, isso mesmo, que tem um telefone no lado do microfone, dá para desativar, e se a pessoa clicou ali sem querer, ele acaba ficando sem áudio. Outra ideia, pessoal, que se acontecer algum probleminha de você estar falhando a conexão, tenta sair e entrar de novo pelo link, tá? Dá para também fazer esse teste.
Eu acho que é isso que o Cauã fez. Eu vi que ele não está conectado. Ele deve ter saído para entrar de novo. Tá? Mas vão escrevendo aí, você vai aparecendo mais problemas, tá bom, gente? Agora eu vou desativar a minha câmera para ficar melhor a visualização de vocês da tela grande, tá? Da apresentação. E aí qualquer coisa vocês vão chamando e vão interagindo comigo, tá bom? E fica mais fácil para ficar melhor a voz, talvez, e por causa da conexão, às vezes quando a câmera é ligada fica mais pesada a internet de vocês, tá? Pessoal, então eu fiz uma apresentação, a primeira parte do projeto, né? Eu vou falar um pouquinho de como que vai funcionar o projeto, da minha experiência profissional, né? Eu vou contar um pouquinho aí da como foi pensado esse projeto, como que vai funcionar. E daí na segunda parte a gente já começa com a matemática da Olimpíada, né? Falar das questões que a gente vai estudar, tá bom? O nome do projeto, então, que a gente está trabalhando chama-se Preparação de Alunos do Município de Panambi para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Isso é um projeto de extensão, né? O que é um projeto de extensão? É um projeto que pode ser aplicado para a comunidade externa, né? Então, vocês são comunidade externa do IFAR. Agora, vocês estão fazendo um curso, né? Um projeto, né? De extensão dentro do IFAR. Então, meu nome, né, eu já me apresentei antes, eu sou o coordenador do projeto, eu sou o professor Dr. Renan Gabi, né? Eu sou professor de matemática, eu fiz graduação em matemática licenciatura em 2010, né, estudei 4 anos, depois o professor fez um mestrado em modelagem matemática, mais 2 anos, e por último, mais 4 anos eu estudei no doutorado de matemática. Então, essa é a minha formação, eu estudo um pouquinho de matemática há alguns anos, tá? Eu estou dando aula desde 2011, né? Esse ano vai dar 10 aulas que eu tenho experiência já de professor. Eu trabalhei desde o ensino fundamental, né, na série de vocês, sexto e sétimo ano, oitavo, nono, né? Todo o ensino fundamental por 3 anos e meio. Trabalhei também no ensino médio como professor de matemática. Aqui em Panambi, se vocês conhecem, né, o Poncho Verde, o professor deu aula lá. Na São João Batista, eu sei que tem alunos aqui participando hoje, eu também dei aula por 3 anos e meio, né? E agora também fui professor da Unijuí, nos cursos de graduação de engenharia, e agora, atualmente, estou desde 2016 trabalhando somente no IFAR, né, no Instituto Federal Farroupilha. Pessoal, este é meu e-mail, tá? Então, o contato que vocês vão ter comigo fora das nossas aulas, que vão acontecer de 15 em 15 dias, é este e-mail, é renan.gabi@iffarroupilha.edu.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta em relação ao projeto, você vai, né, eu vou passar um cronograma hoje bem certinho de quando vai ter aula, qual é o horário sempre das aulas, mas qualquer dúvida que você tiver, manda e-mail, né, para este contato aí que eu vou responder para vocês no mesmo dia ou até o próximo dia seguinte, tá bom? Esse projeto ele conta também com a colaboração dos outros professores de matemática do IFAR, né, que é a professora Jennifer, a professora Alice e o professor Taigo, tá? Então eles também, provavelmente vocês também vão ter aula com eles no decorrer aí do ano, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e falar, me interromper, ou pelo chat, que eu vou lendo e vou respondendo para vocês, tá bom? Combinado assim? Certo. Pessoal, vamos iniciar aí antes de a gente ver dos mais detalhes, assim, uma frase para deixar para vocês que eu tirei lá do portal da matemática, do portal da UBMAP, né? Acredite no seu potencial, né? Então, uma frase de motivação para vocês iniciar aí o projeto, bem animados, que a prova da Olimpíada visa despertar o interesse do aluno e mostrar que a matemática é muito mais abrangente do que parece. Dedique-se aos seus estudos e principalmente confie em você,
tá? Todos têm capacidade de aprender, todos têm o potencial de se dar bem numa Olimpíada de Matemática, de se dar bem numa prova, tá? Você não precisa ser um gênio para se dar bem e estudar matemática. Isso que eu quero, né? Acredito que todos que se inscreveram gostam de matemática, né? Eu tenho um gosto pela matemática para vir fazer um projeto de preparação para a Olimpíada, né? Mas se não é a paixão assim da pessoa fazer, estudar matemática, é que todos têm um potencial muito forte dentro, que ela é acessível, né? Ela não é feita para poucas pessoas. É isso que eu quero trabalhar com vocês nesse projeto, que todos podem aprender matemática e todos podem evoluir aí, inclusive chegando lá no fim do ano, fazendo uma prova e conseguindo atingir uma medalha, né, ou alguma premiação. Então, dedique-se, né, e confia em você. Pessoal, projeto. Como que vai funcionar o projeto de extensão? A gente vai ter aulas de 15 em 15 dias, com duração de 2 horas, né? Sempre vai começar 1h30 até 15h30. Né? Hoje vocês viram que o professor entrou a 1 hora para vocês dar tempo de aprender a usar a plataforma, né? Para fazer a conexão, se dá algum probleminha. Né? Mas então, sempre o horário da aula é da 1h30 até as 15h30. Por esse endereço, tá? Eu vou acabar sempre mandando um e-mail para vocês novamente na segunda-feira que antecede a aula, para lembrar que no outro dia tem aula. Mas sempre vai ser esse mesmo link que vocês usaram hoje, vocês vão usar para acessar a aula. Dicas, o que a gente vai aprender nas aulas, nesses projetos? Primeiro, hoje vocês vão começar já aprendendo dicas de estudo, tá? Vocês toda a aula vão estar tendo alguma dica de estudo, uma dica de onde você vai encontrar material didático para estudar, onde você pode encontrar vídeo aula, né? Onde você pode encontrar vídeos motivacionais para estudar matemática. Então, toda essa parte de dicas e acesso de materiais a gente vai estar trabalhando no projeto. Em relação à metodologia, né, de como que a gente vai estar desenvolvendo o projeto, a gente vai trabalhar aqui de uma maneira que eu já venho trabalhando há alguns anos com projetos, né, de preparação para o BMAP, o estudo e análise das questões das provas anteriores. Então, o foco nosso vai ser sempre estar resolvendo questões das provas anteriores da UBMAP. Né? E dentro do momento que a gente está resolvendo as questões das provas anteriores, a gente vai acabar revisando os conteúdos de matemática. Então, vocês vão ter alguns conteúdos de matemática, algumas partes vai ser uma revisão, algumas vai ser uma introdução de um conteúdo novo, né? Mas tudo isso para a aprendizagem de vocês, para vocês ir sempre conseguindo evoluir. Cronograma, então, são das terças-feiras, de 15 em 15 dias, da 1h30 até as 15h30. Então, hoje é dia 26 de maio, a nossa primeira aula. Em junho, a gente vai ter a aula no dia 9/6 e no dia 23/6. Agora, já que eu cheguei nessa parte, pessoal, vocês têm a opção, no final da aula, vocês todos conseguem enxergar essa minha tela, né? Estão vendo bem aqui no cantinho que tem uma flechinha para baixo? Está escrito download da apresentação. Então, no final da aula, vocês vão ter acesso a toda essa apresentação. Vocês podem clicar ali com o celular ou o notebook e vai baixar. É um PDF. Tá? E o PDF tem todo esse cronograma, toda a aula, a apresentação. Então, vocês não vão precisar copiar, né? Só vão precisar resolver as questões durante a aula. Fernanda, eu não vejo a tela. Tu não tem nenhuma imagem da tela, Fernanda? Só tá me escutando. Achou, tá ótimo. Conforme vocês minimizam ali a tela, ela pode ficar escondida a apresentação. Isso é importante que todos estejam enxergando essa escrita da apresentação, cronograma, né? Todos estão, pessoal, vendo isso? Ou se alguém não estiver, também me avisa, tá? Ótimo, tá? Então depois no finalzinho vocês podem baixar a apresentação. O que vocês poderiam anotar se vocês quiserem agora para se organizar é a próxima aula, dia 9 de junho, tá? Para você se organizar, dia 9 de junho. Então, sem ser na próxima terça, na outra vocês vão ter mais uma aula.
Depois aqui tem o cronograma, tá? Algumas aulas vocês vão ver que não vai dar de 15 em 15, aqui em julho vai ser 2 semanas seguintes, por causa que a gente tem um recesso de férias ali na metade do ano. E depois, lá no dia perto da prova da BMEP, também eu fiz 2 aulas seguidas para vocês ficar mais preparados para o dia da prova, tá? O link sempre vai ser esse, a não ser que a gente mude o professor, eu vou encaminhar um novo link, tá? Mas por enquanto as primeiras aulas eu vou trabalhar com vocês, então vai ser esse mesmo endereço. Pessoal, quanto que vai ser a prova da UBMEP, né? A prova da UBMEP, agora essa parte acho que é importante eu explicar alguns detalhes. A prova da primeira fase vai ser no dia 22 de setembro, uma terça-feira. Então falta mais ou menos uns 4 meses, tá? Essa data foi uma data nova que saiu na semana passada, a redefinição do cronograma, né? Foi alterado o cronograma, porque a primeira fase da UBMEP sempre acontecia agora em maio ou junho, né? Historicamente nos anos anteriores. Mas esse ano, né, devido à pandemia, então foi pensado uma nova data, 22 de setembro, para esperar que até lá tudo volte ao normal, né? Que a gente consiga voltar para as aulas presenciais, né, para poder ser aplicada essa prova para todas as escolas. Pessoal do sexto ano, principalmente agora, né, o sétimo ano já fez a prova ano passado, enquanto estava no sexto, né? Mas quem é do sexto ano nunca fez a prova da UBMEP ainda. Então, eu vou explicar um pouquinho como que funciona a prova da UBMEP. A prova da UBMEP é uma prova que é aplicada na escola, né? Todas as escolas, os professores de matemática, direção, inscrevem vocês na prova, tá? Então, só para vocês ficar bem claro, o meu projeto é de preparar vocês para esta prova, mas quem faz a inscrição e quem aplica esta prova é a escola. Então, cada um na sua escola vai fazer a prova na primeira fase, lá no dia 22 de setembro. A princípio, é isso que está marcado o cronograma agora, nesse novo cronograma que veio da organização da Olimpíada. A Mabelle pergunta, e caso não voltar, né, como que vai ser feita essa prova? A gente vai ter que aguardar até chegar perto lá de setembro para ver sobre isso, tá, Mabelle? Porque, a princípio, eles marcaram e pensaram essa data lá, o pessoal que organiza isso é lá do Rio de Janeiro, que tem a coordenação geral, que tudo deveria ser normalizado, mas a gente não tem como saber isso, tá? Então, a gente vai se preparando até lá. Mas eu tenho certeza que, caso a gente não volte até a aula, eles vão mudar essa data, porque eles pensaram já jogar bem para frente uma data para que todo mundo possa participar. Essa equipe que elabora essa prova da BMEP, ela é bem comprometida com a educação. Então, se caso alguma escola não tenha voltado, provavelmente eles vão mudar essa data mais para frente, tá? Não se preocupem com isso agora, tá? Vamos se preocupar que a gente vai estudar essas questões, vai se preparar e que todos vão ter a possibilidade de fazer a prova no dia que vai ser a avaliação, tá? Gente, a UBMEP em números, acho que isso é uma informação bem importante para vocês que estão começando a conhecer. A UBMEP ela se torna uma competição em nível mundial, gente. Não tem nenhum país no mundo que ganhe desta Olimpíada em termos de participantes no mesmo dia. Ela é feita no Brasil, então, desde 2005, ela está sempre crescendo. Esse ano deu 17,7 milhões de participantes que fazem a prova, né? Então, em questão de competição mundial, não tem uma Olimpíada que, ao mesmo tempo, quase 18 milhões de pessoas fazem essa prova. Também é interessante falar da UBMEP que ela está presente em quase todas as cidades brasileiras. 99,84%, gente. Isso é quase todas as cidades brasileiras a UBMEP chega. Né? Quase todas as crianças podem fazer a prova, crianças ou adolescentes, né? Em todos os seus níveis. Os objetivos do projeto, os objetivos assim da Olimpíada, é estimular e promover o estudo da matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação, possibilitando, né, que maior número de alunos tenham acesso a material didático de qualidade,
identificar jovens talentos, incentivar o ingresso de vocês nas universidades, nas áreas científicas, nas áreas tecnológicas, contribuir para a integração da escola com as universidades. Esses são todos os objetivos que lá no fim a gente espera alcançar. Os participantes da UBMEP, gente, a UBMEP ela é dividida em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, onde vocês estão no nível 1, né? São alunos do 6º e do 7º ano do ensino fundamental. Então, nível 1, depois que vocês chegar no 8º e no 9º, faz o nível 2, que é uma prova um pouco mais difícil, e quando chegar no nível 3, então, é a prova do ensino médio, onde é o nível mais alto da UBMEP. Alguma pergunta até aqui, pessoal? As fases, as etapas da prova, né? A UBMEP ela sempre tem 2 etapas. É a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é uma prova que é feita na escola, de múltipla escolha, né? Então, essa primeira prova que vocês vão fazer é uma prova lá na escola, onde vocês vão marcar alternativas. Sempre são 5 alternativas e todos os alunos fazem a prova. Na segunda etapa, é a aplicação de uma prova discursiva, né? Uma prova discursiva é uma prova que não é de marcar, você tem que escrever a sua resposta, fazer as contas, justificar. E ela é aplicada, essa segunda etapa, de acordo, né, com a quantidade de alunos matriculados, né? Para vocês terem uma ideia, assim, ó, se na escola de vocês tem 40 alunos no nível 1, né? O que é o nível 1? É somar o 6º ano e o 7º ano. Tem que somar o 6º mais o 7º, e aí vai descobrir o total de alunos do nível 1. Se for até 40, são 2 vagas que vai para a segunda fase, por escola. Se a escola tiver de 41 até 80, aí vai 4 vagas para a segunda fase. 81 a 140, 7 vagas. Então tem que somar 6º ano mais 7º ano, o total de alunos da escola vai te dizer por esse quadro quantas vagas são que vão para a segunda fase. Por que eu falo isso? Porque é importante você saber que o que premia vocês ganhar uma medalha é a segunda fase, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com o objetivo de preparar vocês para fazer a primeira fase. Depois que fizeram a primeira fase, passaram para a segunda fase, aí eu começo uma outra parte do projeto que é preparar para a segunda fase, tá? Medalhas, pessoal, a premiação da Olimpíada, né? Então, a Olimpíada ela premia com medalha de ouro, prata e bronze e certificado de menção honrosa. Medalhas de ouro são 160, isso é para o nível 1, a nível de Brasil, 400 de prata e 1.030 de bronze. Certificado de menção honrosa são 10.000 para o nível 1. Acho que isso é importante falar para vocês sobre a premiação, que todos os alunos premiados na UBMEP com alguma medalha, ouro, prata ou bronze, vocês, né, se alguém for premiado este ano, vocês ganham para o próximo ano um programa de iniciação científica. O que é um programa de iniciação científica? São aulas de matemática, aula de preparação para a Olimpíada, parecido com esse projeto, só que vocês recebem uma bolsa do CNPq. Né? Essa bolsa é bem legal, que durante um ano você recebe um auxílio, né, do governo, que chama-se uma bolsa de iniciação científica, de R$ 100 por mês, tá? Durante um ano. Alguma? Não, Amabile. Isso é para a segunda fase. As medalhas, as premiações é só para a segunda fase. Quem vai para a segunda fase e ganha uma medalha de prata, bronze ou ouro, aí tem a chance do outro ano de ganhar
uma medalha, ganhar uma bolsa de iniciação científica. Cauã, será que a tua conexão com a internet, mais alguém está com o áudio caindo ou que não está escutando bem, ou vocês estão escutando bem? De vez em quando cai. Ah, de vez em quando cai, dá umas falhadas. Então, isso pode ser um pouquinho por causa da internet, tanto a minha quanto a de vocês. Alguns escutam bem, ó, que não está falhando. Mas a própria plataforma tem isso, tá? Ó, vários estão escutando bem. Talvez é um pouco a internet, um pouco é a plataforma, conforme a quantidade de gente que está acessando, tá, Cauã? Vamos tentar ir levando assim, tá? Depois também eu vou deixar isso gravado, tá, gente? E aí vocês podem escutar de novo se ficou alguma parte falhando, né? Depois eu vou mostrar que vocês vão ter acesso a uma gravação nas próximas aulas também, tá? Pessoal, vamos lá. Dicas. A primeira dica hoje é o site da UBMEP, www.obmep.org.br. Nesse site, pessoal, vocês vão encontrar muito material bom. Muito, 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 muito. Materiais desde. Primeiro material que vocês devem focar, que a gente vai trabalhar nas aulas, é as provas anteriores. Então, no site da UBMEP, se você acessar esse site e clicar em material didáticos, provas e soluções, vocês vão encontrar todas as provas anteriores da UBMEP que já foram aplicadas. E ainda tem a sua solução. Mas tem mais coisas nesse site, tá, gente? Tem apostila, tem banco de questões, tem vídeo. Ó, o Lucas já está falando que ele já conhece o site e usa para estudar. Tem muitas coisas legais nesse site. Tem programas que tem nesse site. Então, vale a pena vocês explorar. Eu não vou encher vocês de mostrar tudo que tem hoje no site, né? Hoje eu vou mostrar um recurso. Assim, cada aula eu vou mostrando um recurso que tem aí para vocês explorar. Mas olha que legal. Quando vocês usar material didático, provas e soluções, vai aparecer essa tela aqui, tá? Então, nesta tela, se você olhar bem em cima, tem desde o ano passado, 2019, até 2005, ou seja, cada ano desses tem todas as provas que foram aplicadas. O que vocês têm que focar agora? Primeira fase, tá? Vocês estão estudando para a primeira fase da UBMEP. Qual é o nível de vocês que eu falei antes? Vocês são nível 1. Então, vocês vão sempre olhar para a prova nível 1. Aí você vai clicar em cima deste nível 1 e vai aparecer a provinha do ano que você quer selecionar. Então, mostrei aqui como exemplo 2017, eu cliquei. Então, você clica aqui nível 1, né, no site, e vai achar a prova. O bacana desse site, dessa organização da UBMEP, é que desde 2005 até 2019 tem todas as provas e as soluções. Só que de 17 até 10 aqui, gente, 2017 até 2010, vocês vão encontrar a solução com esse desenho embaixo de um vídeo. Então, aqui tem todas as provas com a solução em vídeo aula. Então, é muito bom para estudar. Você tenta resolver a questão, ficou na dúvida, clica no vídeo e escuta e aprende como faz a solução da prova. Quem mais, além do Lucas, já conhecia o site, já sabia que tinha as provas? O Luciano também, a Mabelle, Laura, Arthur, a Lívia também usa o site, que legal. Os que não conheciam, né, é um site muito bom para estudar e se preparar para o BMEP. Aí quem já conhecia continua utilizando, está sempre atualizando, né? Tem histórias, tem
motivação para aprender, para escutar umas histórias de superação bem legal. Tem muita coisa boa nesse site, tá? Muito bem. Então, pessoal, chegou agora o momento da gente botar a mão na massa e começar a estudar matemática. Essa primeira parte foi mais uma conversa inicial para vocês se situar da UBMAP. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a UBMAP, sobre alguma dúvida do projeto, de tudo que eu falei? Não? Se tiver perguntas, podem falar, tá? Então, pessoal, nós vamos iniciar resolvendo a prova do ano passado, a prova de 2019, nível 1. Para os alunos que estão no sétimo ano, vão lembrar dessa prova, talvez vão lembrar de algumas questões que eles resolveram no ano passado. Mas a matemática interessante é que você pode lembrar, né? E todo ano você pode refazer a questão de um novo jeito, usando uma nova estratégia, resolvendo ela mais rápida, tá bom? Então, qual que é a minha ideia? Eu vou mostrar agora a questão número 1 e vou escrever aqui para mim marcar o tempo com vocês, ó. Questão 1. Então, a partir de agora, eu quero que vocês peguem o lápis, borracha, papel, e eu vou dar 3 minutos para vocês resolver aí na sua casa a questão, e depois eu comento ela com vocês, tá bom? Então, 3 minutos a partir de agora para vocês resolver essa questão. Luciano, por enquanto é para fazer, não manda a resposta ainda. Só faz e aguarda ali até dar os 3 minutos, tá? Amabelle, anotar tipo só um número, né? Não precisa copiar a pergunta, né? Eu acho que, ou se você consegue, depende da questão, resolver ela de cabeça, também pode. Mas a ideia é que vocês vão ter, podem baixar depois esse material, né? Algumas questões vocês vão ter que rabiscar, daí pode só colocar um número e fazer o rascunho de vocês.
Isso, quem tenha já uma cópia dessa prova também pode usar, né? Com certeza pode utilizar. Pessoal, deu o tempo. Agora quero ver quem que gostaria de comentar essa questão aí para nós. Como que fez? Usando o áudio de preferência, que fica mais fácil. Eu primeiro, 17 menos 3 é igual a 14, que é igual a 20 menos 16, que dá 4, e daí a mais 10, no caso a letra A. Muito bem, Lucas. Ó, vou escrever o que que o Lucas falou, pode ser? Que daí todo mundo, se alguém ainda ficou na dúvida, vai conseguir pegar aqui a solução do Lucas. Então, o Lucas fez o quê? Tu fez 17 menos o 3, que achou 14, né? E depois fez 20 menos o 16, que achou 4. E aí tu somou mais quanto para dar os 4 mais quanto para fechar os 14, né? Então só pode ser 4 mais 10. Isso aí, Lucas, muito bem. Por isso, a alternativa certa, você tem que marcar a letra A. Pode anotar se alguém não tinha conseguido essa solução. Se alguém ficou com alguma dúvida, pergunta. Podemos ir para a próxima? Questão 2. Então, vamos combinar de novo. 3 minutinhos e aí a gente comenta ela. Só um minutinho, Alex. Tu quer comentar a questão? Só um minutinho, deixa mais um minutinho, daí você pode comentar ela, pode ser? Dezesseis, tá? Agora deu o tempo. Então vamos combinar agora. O Alex pode explicar aí a questão.
Eu peguei e tem as pizzas do meio ali, as metades. Daí eu peguei da pizza de cima, eu peguei duas dela e encaixei do lado direito, desse lado aí. Daí o outro lado da pizza eu botei no outro lado esquerdo, de cima. Daí a lá de baixo, do meio, eu peguei meio pedaço dela e botei no lado direito e meio dela no esquerdo. Aí já fechou 4 pizzas. Daí eu peguei as duas pizzas dos lados do meio que sobraram e juntei, daí deu 5. Muito bem, Alex. Perfeita a tua interpretação. Ó, vou repartir aqui, eu vou botar em azul. Né? Então, uma metade para cá, uma metade para cá, a de baixo também, né? E no meio sobrou mais duas. Então, a resposta que encontramos é letra C, 5. João Vitor perguntou se dá para comentar. Sim, tem um bate-papo privado também. Pode colocar sempre que você quiser, com certeza. Então vamos. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Alguém ficou com alguma dúvida, pergunta. Senão já vamos para a próxima, né? Essa é bem rapidinho. Vou anotar aqui, então. Questão 3. 3 minutos. E aí a gente pode combinar o seguinte: quem achar que quer comentar a questão, já coloca primeiro o nome ali embaixo quando conseguir resolver, né? E que queira comentar por essa questão 3, aí fica inscrito. Só eu peço que vocês esperem os 3 minutos para falar, tá? E não colocam a resposta antes dos 3 minutos para todo mundo conseguir pensar.
Vamos lá, deu o tempo, então o Lucas vai explicar essa. Pode iniciar, Lucas, a explicação. Eu acho porque a letra B. Porque ela começou no norte, 90 graus. Foi para direita, leste, esquerda, norte, direita, leste, esquerda, norte, esquerda de novo, oeste, direita, norte, esquerda, oeste, esquerda, sul. Então, para mim, foi a letra B. Muito bem, Lucas, tá certo. A alternativa letra B. Uma dica, pessoal, para resolver essa questão, né? Se a gente quisesse como uma prática, daria para vocês levantar de pé, né? E aí ir se posicionando, né? Primeiro, vira totalmente para a direita. Aí depois, vira para a esquerda. Aí para a direita, esquerda, esquerda. Sempre de 90 em 90 graus. E aí você tem a resposta. A Amanda disse que fez isso. Essa é uma das ideias bacanas de aplicar matemática e se orientar norte, sul, leste e oeste, né? Na prática, se a gente tivesse lá no IF, eu ia fazer todo mundo levantar de pé e dar os passos, que nem no quartel. Direita, esquerda, né? Então, só agora aqui. Então, é letra B a resposta, é sul. A Lívia, que tinha colocado a C, conseguiu se encontrar aqui a B agora? Muito bem. Sim, aham, tudo bem. Podemos ir para a próxima? Ótimo. Combinando de novo a questão 4, 3 minutos para vocês resolver ela. Não coloque a resposta antes de eu avisar o tempo, tá bom? Se alguém achar antes, aguarda, né? Se alguém achar e quiser se inscrever para explicar ela, pode colocar o nome também.
A Lívia, você escreveu primeiro. Lívia, quer apresentar a tua solução? Como é que falar? Lívia, tenta abrir o microfone primeiro, tá? Ele estava bloqueado agora. Se tu contar os quadrinhos vermelhos, eles vão ser 3 quadrinhos. E 3 vezes 2 dá 6. Então, se você juntar os quadrinhos azuis, eles vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. E 6 vezes 2 dá 12. Então, eu botei letra B. Deus. Muito bem, Lívia. É isso mesmo, tá certo. É letra B, 12 centímetros quadrados. Quem mais tinha pedido, além da Lívia? A Ana Luísa quer tentar fazer a tua explicação, Ana? Não? Tá bom. Então, pessoal, só recapitulando aqui que a colega fez de vocês, a Lívia, né? Ela somou todos os quadradinhos vermelhos primeiro, né? Que a gente tem o 1, 2, 3, e dá pra gente dividir. 6 por 3 dá 2. Então, cada quadradinho vai medir 2. Aí depois basta somar os azuis, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e multiplicar então 6 vezes 2. Aí a gente acha que a alternativa letra B, 12 centímetros quadrados. Pessoal, já é importante aqui para simbologia, aprender algumas questões, né? Sempre que a gente fala de área, a área tem que colocar a unidade, né? Então, centímetros quadrados. Vamos aproveitar essa questão e explorar outras ideias aí. Como que eu calculo a área de um quadrado? Me responda aí quem lembra como calcular a área de um quadrado. Se eu não me engano, tem que fazer a base versus perímetro. Quase isso, Lucas. É o lado vezes o lado para achar o quadrado, né? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, para achar a área, é só multiplicar. Lado vezes lado. Base vezes altura. Tá? Mas isso a gente vai retomando aos pouquinhos com vocês. Alguma dúvida na 4, gente? Esse tipo de questão sempre tem alguma parecida com essa da UBMAP, né? Eles te dão a área e você tem que particionar essas figuras e ir juntando, né? Juntando os meios triângulos e formando quadrados, né? Então vamos para número 5. Vamos fazer a mesma lógica. Questão 5, 3 minutos para vocês. E aí a gente inscreve vocês, tá? Já deu 3 inscritos. Vamos esperar os 3 minutos.
Vamos esperar o tempo para colocar a resposta, tá, pessoal? Lucas está inscrito por primeiro, quer fazer a tua explicação? Tá, então, ele primeiro clica no meio, que no caso vai dar 5, que nem o outro. Daí depois ele clica no canto superior direito. Esquerdo, perdão. Canto superior esquerdo. Daí depois ele vai clicar do lado do 5, no caso que vai ficar 6. Daí depois ele vai clicar no canto inferior direito, que no caso fica 1. Então a resposta é letra B, 5961. Aqui, muito bem, Lucas. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Quem mais tinha pedido para quem se inscreveu mais Amabelle quer falar também? Não? Tá. Pessoal, vamos lá recapitular. Todo mundo conseguiu pegar. Ah, o Luciano tinha se inscrito, né? Luciano, quer falar, Luciano? Precisa não. Não precisa? Tá. O Caio não tá escutando, Caio. Voltou, Caio? Tá escutando ou não? Tá offline, caiu, eu acho. Pessoal, só para recapitular a questão, então, para ver se todo mundo pegou. Primeiro ele colocava no 5, né? Então, o primeiro 5, aí ele virou de cabeça para baixo. Então, tá aqui, digitou no 5 o primeiro número, né? Vamos escrevendo aqui, ó. Então, foi 5 primeiro. Aí depois ele foi lá e clicou no 1. Então, no lugar do 1 agora vai estar o 9. Aí depois ele clicou no 4. Então, no 4 com o teclado virado, vira o 6. E por último, ele clica no 9, mas com o teclado virado fica o 1. Né? Então, ele clicando com o teclado virado, vai achar o 5961, né? Que é a letra B de bola. Muito bem, acho que muitos acertaram, né? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta dessa questão número 5? Então vamos para a próxima. Questão 6. 3 minutos para vocês resolver a questão 6.
O da minha irmã tá offline, então ela vai fazer comigo. Aí ela queria responder essa questão. Alguém gostaria de comentar? Senão, professor, eu comento essa. Pessoal, questão 6, então, fala qual das expressões abaixo tem valor diferente de 15 quartos. Então, para a gente saber qual que tem valor diferente, você vai ter que resolver todas as alternativas para ver qual que vai ser a solução, tá? Então, vamos olhar lá na primeira, ó. 15 vezes 1/4. O Lucas quer comentar? Tá bom, eu vou deixar para o Lucas comentar ela, depois eu termino, eu explico de novo. Pode ser? Pode falar. Assim, a primeira é 15 vezes 1/4. No caso, 15 vezes 1 vai dar 15 quartos. Vai dar normal. A B também vai dar 15 quartos. A letra D, 10 mais 5 é 15 e 2 mais 2 é 4. Então vai dar 15 quartos. E a E, 3 vezes 5 é 15 e 2 vezes 2 é 4. Então vai dar 15 quartos também. Então a resposta certa é a letra C. Vamos lá, Lucas, quase isso, tá? Tem que ter um detalhezinho aqui na multiplicação aí que tu se perdeu, tá? Mas vamos lá, mas tá no caminho. Então a gente vai multiplicar, vamos olhar desde a primeira, tá, gente? Ó, 15 quartos na letra A é multiplicar 15 vezes 1, 15 sobre 4. Né? Porque você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai fazer 15 vezes 1 fica 15. 1 vezes o 4 fica 4. Então, 15 quartos. Então, a letra A não é. Na letra B, você tem uma soma. Né? Então, para resolver a B, a gente tem que somar primeiro os 15 de cima. Ó. 15 mais 15 mais 15 mais 15 deu 45. E embaixo fica 4 mais 4 mais 4, 12. Aí você pode simplificar essa fração. Simplificá-la dividindo por 3. Então, se tu divide por 3, acha 15 aqui. Tu divide por 3, o 12 fica 4 embaixo. Então, na letra B, a gente acaba achando também a resposta 15 quartos. Na letra C, você tem que somar 3 quartos mais 3. Como que você faz para somar 3 quartos mais 3? Você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC. Não sei se todos já chegaram a ver isso na escola, principalmente no sexto ano. Você tem que somar um 4 e o 1 que está embaixo do 4. Então, o mínimo vai ficar 4 embaixo. Ó, fica 4. Aí eu vou pegar o 4 dividido por 4, que vai dar 1, e multiplicar pelo 3. 4 dividido por 4 fica 1, vezes 3 fica 3. E em cima, agora eu vou ter 4 dividido por 1 fica 4, vezes o 3 fica 12. Então, você tem que somar 12 mais 3,
né? Vamos botar um igual aqui, ficou 15. E embaixo fica 4. Então, 15 quartos também nessa. Então, também vale a letra C. Na letra D, você tem que fazer um MMC que o 2 e o 2 é igual. Quando você tem um mínimo múltiplo comum igual 2 e 2, você não pode somar. Você tem que copiar o 2. Quando o MMC é igual, a gente copia. Então, aqui na letra D, você vai escrever 2, vai copiar o 2 e vai somar os de cima. Aí você vai somar 10 mais 5, 15. Então, a pergunta é, qual é o valor diferente? Vamos continuar ainda fazendo a última aqui embaixo, ó. Na última, uma multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 5 fica 15. E no denominador, 2 vezes 2 fica 4. Agora vocês olhem de novo para as respostas e qual delas que é diferente de 15 quartos? A letra D. Então, a letra D, essa é uma questão bem fácil de pegar vocês aqui no 2 mais 2, ó. Se a pessoa esquece que na fração não pode somar o denominador, que é de baixo, tem que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Então, o MMC entre 2 e 2 é o próprio 2. Então, você copia este 2. Tá? Então, fica a letra D a resposta. Pessoal, se ficou alguma dúvida aí na explicação, pergunta. Talvez seja alguns termos novos, tirar o MMC. Né? Todos esses conteúdos vocês vão ver quem está no sexto esse ano. Eu acredito nas escolas ver isso esse ano, tá? Mais no fim do ano, talvez. Mas as multiplicações, divisões... Divisão não tinha, né? Tinha soma, né? E multiplicação. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta na 6? Todos conseguiram entender que a letra D, então? Então vamos para a próxima. Todos conseguiram copiar a solução? Também essa é uma outra pergunta. Copiaram a solução? Então vamos para a próxima, tá? Questão 7. Questão 7, então, 3 minutos.
Vamos ver então essa 7. Vocês estão com dúvida? As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa com um asterisco? Então, eu tenho que procurar aqui embaixo no asterisco qual é o númerozinho que vai ter que preencher aqui. Ele está falando que eles são preenchidos com os números primos. Vamos lembrar o que é um número primo. Número primo é um número que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo, né? Só pode usar ele por 1 e por ele mesmo. Então, para você fazer a fatoração, né, a gente tem que fatorar esse número para você entender o que é o 294. Ó. Vamos explicar aqui um pouquinho para você sobre fatoração. Ó. Se você pegar o 294, gente, explicar de onde vem esse primeiro para vocês entenderem. 294. E eu fazer a fatoração é você começa a dividir pelo menor número possível. Então, se eu dividir 294 por 2, aí você vai achar 294 por 2, 147. Aí 147 eu posso dividir ele por 3. Aí eu vou achar aqui por 49. Aí quando eu divido o 49 eu posso dividir por quanto? Por 7, né? E aí 49 dividido por 7 eu acho 7. E 7 você pode dividir por 7, que dá 1. Então escreveu 294 em fatores primos, você tem essa escrita aqui, ó, que 294 é a mesma coisa que 2 vezes o 3 vezes o 7 vezes o 7. E olhe para os números que foi preenchido aqui dentro da casinha, ó, o 2, o 7 e o 3. Então, esses são os fatores primos. Então, para você preencher o 150, você tem que fatorar o 150. Então, vou ajudar vocês, ó. Se eu pegar o 150, e aí eu posso dividir ele por quanto? 150. Qual que é o primeiro número que eu posso dividir? Por 2. Muito bem. Faz 150 por 2, acha quanto? 75. Aí 75 posso dividir por quanto? Por 3. 75 dividido por 3 eu acho 25. Aí 25 eu posso dividir por quanto? Por 5. Aí 25 dividido por 5 eu acho 5. E de novo por 5 acho como 1. Agora você sabe que 150 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Agora, se você quiser preencher e tentando preencher aqui, eu já sei que o 3 já foi. Então, eu poderia colocar aqui o 5 e o 5. Ó. 5. E aqui eu também vou colocar o 5. Então, eu vou colocar aqui nesse aqui o número 2. Agora, o próximo número para vocês fatorar é o 462. Vamos fazendo 462, tá? Quatro, meia, dois. Ah, não ficou muito grande. Deixa eu voltar aqui. 462. Vamos dividir o 462 primeiro por 2. 462 dividido por 2. 231. 231 dá para nós dividir por quanto?
por 3, que eu acho quanto? 77. 77 dá para nós dividir por quanto? Por 7, a gente acha como 11, né? E aí, por último, dá para dividir ele por 11. Agora nós temos que preencher, ó. O 2 já foi. Então tem que botar o 2, o 7 e o 11. Tá? Vou começar colocando o 11 aqui em cima. Isso aqui vocês fariam por tentativa, tá, gente? Depois você não fechasse, ia testando. Eu coloquei o 11. Agora eu vou colocar aqui no meio o 3. Por último, vou colocar aqui o 7. Opa. 11, 2, 13 e 7. Vamos pegar agora o 495. Ó. 4, 9, 5. E vou fatorar eles em fatores primos. 495 vai dar para começar dividindo por quanto? Por 3 primeiro, né? Posso dividir ele por 3 antes do 5. Daí eu encontro 165. Dá para dividir de novo por 3. 55. Dá para dividir por 5, né? Que vai achar 11. E por último, vou achar aqui o 11. Aí eu tenho que preencher, então, o 5, o 3 e o 11. Tá aqui o 5. Vamos colocar um 3 aqui. Um 3 aqui. E por último, vou colocar o 11 aqui embaixo. Agora, por último, para fechar a resposta, é o 84. Vamos fatorar aqui embaixo 84. 84. Vou fatorar ele primeiro por 2. 84 por 2, 42, né? Vou dividir por 2 de novo. 21. Dá para nós dividir por 3. Que vai dar 7 e 7. O 3 e o 7 eu já tinha utilizado. Ó, o 3 e o 7 eu já tinha utilizado. Então, quem que sobrou? 2, né? Acho que alguém tinha dado a ideia que tinha que ser o 2, né? Ó, 2. Então, aqui no lugar desse asterisco também precisa ir o número 2. Então, a alternativa certa é a letra A. Essa é uma questão que dá um pouco mais de trabalho, né? Mas alguns acertaram. Mas numa próxima vocês podem ir usando essa ideia, né? O que eu quero deixar dessa questão para vocês? Se você não faz ideia por aonde começar, você tem que tentar sempre dar o BMF, eles te dão um caminho. Ó, eles deram o 294 e como chegar nesses números. Se você pensasse em fazer 2 vezes 7 vezes 3 vezes 7 e achar o 294, usando o caminho inverso, a gente consegue usar a estratégia da fatoração. Conseguiram compreender, pessoal? Vou dar um minutinho agora, 2, para vocês copiar tudo isso, tá? É importante copiar essa solução para vocês ir gravando algumas coisas, tá?
Quando vocês terminar de copiar, escrevam para mim copiado, tá?
Podemos ir para a próxima? Ou alguém ainda não copiou, gente? Alguém ainda precisa esperar mais para copiar? Então vamos para a próxima, combinado? Então a próxima questão é a questão 8. 3 minutinhos para resolver a 8. Pessoal, para comentar essa questão, a UBMAP tem 3 níveis, né? E tem algumas questões que é de raciocínio lógico que eles colocam a mesma questão para o nível 1, nível 2 e nível 3. E essa era uma das questões que estava nas 3 provas, tá? Nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o Alex se inscreveu primeiro. Pode responder, Alex. Ali diz que Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Eric foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, nessa ordem. Quem foi a primeira a chegar? Como ali disse, já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, eu acho que é a Cláudia. Muito bem, Alex, tá certo. É a letra C, que é a Cláudia. Mais alguém quer comentar essa questão que pediu? Né? Então vocês têm ali, ó, que a Cláudia, a Daniela e a Érica chegaram nesta ordem. Só que daí o que dá para matar a questão é que a Beatriz chegou antes da Ana e depois da Daniela. Então tá aqui a Daniela tá aqui no D. E a Beatriz chegou
antes da Ana. Deixa eu ver. C, D, E, B, A. Assim já dá a resposta, né? Ó. A Beatriz chegou antes da Ana, então a Ana depois, mas a Beatriz chegou depois da Daniela. Então, se eu colocar essa ordem de chegada, quem chegou primeiro, com certeza foi a C, que é a Cláudia. Não, essa é uma questão de raciocínio lógico, né? O BMAP tem bastante disso. Vamos para 9? Questão 9, então, 3 minutos. Luciano inscrito, pode apresentar, Luciano, a tua solução. Eu fiz assim, eu olhei ali que o O continua no mesmo lugar, nos dois dados. Então quer dizer que é só o Y não aparece no segundo dado, então quer dizer que ele está do outro lado. O A está embaixo e então o único lugar que faltou é o de trás, que é o E, eu acho. Então o oposto é o O. Muito bem, Luciano, isso aí. O oposto vai ser a letra O. Para a gente entender isso, também dá para enxergar que se o A está em cima, né, olhando pelo segundo dado, o X está embaixo. Se o Y está nesse lado, que é no lado do O, e aqui já tem um N, quem está lá atrás tem que ser o N, né? E quem vai estar no oposto do O, aqui no canto, tem que ser a letra E. Então, se eu olhar quem está o oposto ao E, vai ser a letra O, o O
que é a alternativa A. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos para a última questão de hoje, que é a questão número 10. 3 minutinhos para a questão 10, então. Vamos lá. Quem que se inscreveu? O Alex? Primeiro, o Lucas queria. O Lucas só escreveu que eu sabia a resposta. É o Alex que quer falar, né? Isso? Então, como ali disse que no planeta Pemob as semanas têm 5 dias, que são Aba, Eba, Iba, Oba e Uba, nessa ordem. Os anos são divididos em 6 meses com 27 dias cada um. Se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, qual foi o último dia desse ano? Então, como começava no Aba e num ano começou no Eba, vai terminar, o último dia desse ano foi A, letra A, Aba. Não é bem. Não é tão direta, Alex. O Lucas quer tentar explicar? Não? Tá, então eu vou explicar para vocês, ó. Tem que ter um cuidado que ela começa com EBA, né? Vamos lá, começa com EBA. Depois vai ser IBA, OBA, UBA e aí volta para A, tá? O que vocês têm que cuidar? Que como são 6 meses com 27 dias cada, então se eu fizer 6 vezes os 27, você vai encher 162 dias. Agora eu tenho que pegar os 162 dias e dividir eles pela periodicidade que tem ali, que a repetição vai de 5 em 5. Então eu divido isso e aí você vai achar 32, mas vai ter resto. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu fazer a divisão normal para vocês entenderem. Aqui e aqui.
Isso aí, ó. Então a gente tem que pegar o 162 e dividir pelos 5 repetições, né? Tinha 5 aba, eba, iba, oba, uba. Aí eu sei que isso aqui vai me dar como resposta 32. Aqui dá para colocar o passo a passo para vocês. Então, primeiro fica 15, aí subtrai, sobrou 12, aí eu coloquei que deu 10. E aqui no final que vocês vão achar a resposta, ó. No final da subtração, vai restar 2. Aqui embaixo, quando você faz 12 menos o 10, resta 2. Esse 2 aqui, pessoal, na conta da divisão, chama-se resto. E esse resto tem a interpretação da nossa divisão, é que você vem para o início da contagem 1, 2. Então, você vai ter que pegar como alternativa o segundo aqui, ó, que é o IBA. Portanto, a resposta é a letra C. Pode explicar, Lucas. Com certeza, pode explicar. O Lucas Teix, que queria explicar, pode falar, Lucas, só tem que abrir o microfone. Teixeira. Lucas, tu tem que abrir o microfone aqui embaixo, ó. Tem que clicar para ele não silenciar. Testa aí. Quer deixar para a próxima, tá? Então não tá dando certo o teu microfone. Tudo bem, mas na próxima semana então tu tenta explicar uma próxima. Ou na hora que tu entrou, se tu selecionou só para escutar e tu não selecionou a fala, daí você realmente não vai conseguir falar. É verdade, é verdade. Pessoal, então tá quase terminando a aula. Eu vou fazer. Vamos terminar esse aqui. Vocês conseguiram anotar, né? Então, gente, eu vou fazer a chamada agora. Queria antes dizer da chamada que gostei muito da aula de hoje, de trabalhar com vocês, de conhecer vocês, né? Talvez na próxima aula a gente pode fazer uma apresentação, se vocês quiserem. Eu não quis fazer uma apresentação pessoal para não deixar vocês muito envergonhados, mas estou muito feliz que vocês participaram da aula ativamente, fizeram perguntas, apresentaram as respostas. Assim, é importante que cada aula vocês vão participando, que a matemática, ela é para vocês aprender e ver se realmente vocês aprenderam. É importante vocês tentar explicar o que vocês estão pensando, né? Que às vezes a gente pensa para a gente, mas quando vocês tentam explicar o que está pensando, aí você compreende que você sabe daquele assunto, que você domina, que você aprende mais, tá bom? Gostei muito de trabalhar com vocês nessa tarde de hoje. Eu vou fazer a chamada agora, eu vou chamar por ordem alfabética que eu anotei aqui, tá bom, gente? E aí, então vocês querem, eu vou dar até um teminha, hoje vai ter um teminha bem legal para vocês assistir um vídeo de tema, tá? Vou fazer a chamada e depois a gente conversa mais um pouquinho aí para finalizar.
Aí vocês podem escrever na chamada presente ou aqui, tá? Tanto faz. Só para eu colocar em ordem aqui para mim. Alex, Aqui. Amabile, Amanda, Ana, Arthur. Arthur tem 2. Arthur Carvalho e Arthur Jardim. Muito bem. Augusto, Bárbara, Caroline, Cauã, Avi, Eduardo, Elisa, Felipe, Fernanda. Fernanda tem 2. Fernanda Litz e Fernanda Rossato. Giovana, Giovana também tem 2. Giovana Camila e Giovanni Guarnieri. Jennifer, João Pedro, João Vitor, Caio, Cauã, Kevin, Laura, Letícia, Lívia, Lucas Klein, Lucas Teixeira, Presente. Luciano, Aqui. Marco, Matheus, e Rafaela. Alguém, pessoal, que eu me esqueci de chamar, que está presente? Muito bem. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês um link de um vídeo de um documentário completo da UBMEP, de histórias de pessoas reais de vários lugares do Brasil que se destacaram na UBMEP, que conseguiram ganhar premiações, medalhas, tá? Então vai ficar um tema, tá? Vou anotar aqui, ó, fica de tema agora para vocês assistirem esse documentário. São 20 minutinhos, tá bom?
Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela participação. E aguardo vocês na próxima aula lá, daqui 15 dias. Lembra que aqui embaixo, pessoal, vocês podem baixar toda a apresentação para ter o cronograma das aulas. Eu não fiz a pergunta, mas vocês querem escrever agora para mim? Gostaram da aula? Podemos continuar assim para o próximo programa? Mais ou menos essas questões. Parabéns, professor, pela aula. Muito boa. Gostei. Tá bom, obrigado, Lucas. Que bom, então, que vocês gostaram, quem colocou aí. Aguardo, então, todos vocês até a próxima aula. Uma boa semana, né? Aproveitem agora essa quarentena, né? Para estudarem lá os materiais da UBMEP. Dá uma olhada no site, né? Além de assistir esse vídeo que eu mandei para vocês, um documentário completo para vocês aprenderem um pouquinho de histórias de superação. Vale muito a pena assistir esse documentário. É 20 minutinhos, tá? E também aproveite esses 15 dias para vocês ir explorar o site da UBMEP, tá? Fica essas duas tarefas para vocês de tema. Dá uma olhada no site e assistir o documentário. Aí daqui 15 dias a gente se encontra de novo na terça-feira, nesse mesmo link que vocês têm, tá? Combino que eu vou envio para vocês um e-mail na segunda antes da aula, tá bom? Boa semana a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Não. Boa semana. Falou, galera. Nossa, foi boa essa aula, né? Aham. Deu quantos minutos? Nossa, deu quase um filme da Marvel. Não, não deu.